Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então, parte 2 sobre a origem de Deus. Que Deus me use mais uma vez para abençoar a sua vida. Eu estou gravando em ato contínuo. Vocês estão observando a Daniel com a mesma camisa, no mesmo cenário, sim. Estou gravando uma vez só, mas passando para vocês em partes menores para que haja uma maior absorção. Se eu fizer um estudo de 2 horas, você vai se dispersar em muitas informações, tá? Então nós terminamos o vídeo passado falando de uma observação de Galileu Galilei, que conseguiu expandir o conceito de Aristóteles, né? E ele chegou na seguinte observação de que você pegar corpos com massas diferentes, com pesos diferentes, eles vão cair ao mesmo tempo. O que desafia muitas vezes é o nosso conceito de lógica, porque nós temos uma ideia lógica das coisas. A gente aprendeu assim, o que é mais pesado cai mais depressa. Por que aquilo que é mais leve cai igual com o mais pesado? Levando em conta, tem que ser alguma coisa que não sofra atrito com ar. Tá? Se você lançar, claro, uma folha de papel e uma bola de ferro, evidentemente, né? Mas colocar uma bola de ferro de 10 quilos, uma bola de ferro de 1 quilo, os dois vão cair ao mesmo tempo, tá? E tem uma explicação da física para isso. Por isso eu digo, já antecipo para vocês, não cheguem a formular nenhuma resposta, nenhum conceito pré-estabelecido, nenhum pré-julgamento de qualquer coisa sem conhecer a história, sem conhecer o fato. Por isso, o povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. O conhecimento é uma arma de poder, meus irmãos. Quando você conhece a verdade, você não é mais enganado pela mentira. E eu vou te apresentar no conjunto desses vídeos uma verdade que eu espero que venha mudar a sua rota, venha mudar a sua vida, venha transformar a sua existência, né? E paga um preço para isso, viu? Não é fácil não, vocês sabem como é que tá aí a guerra, né? Bom, então Galileu chegou nessa observação e você pode, né, fazer a mesma experiência em casa. Esse é um fato que desafia muitas vezes os olhos do observador, mas existe um princípio da física por trás desse fenômeno, princípio esse que eu não vou desmembrar, que é desnecessário. E a não compreensão desse princípio físico pode levar a conclusões fantasiosas, né? Da mesma forma, por exemplo, um observador na praia. Ele vai lá e pega uma régua, faça isso, você vai na praia, você vê o horizonte do mar lá embaixo. Você pegar uma régua e ver, tá alinhadinho, tá retinho. Aí, aos olhos do observador, a Terra é plana, não é? Se você pegar, olhar para o céu e ver uma noite de lua cheia e ver, de repente, o sol brilhando ao meio-dia, você vai pensar, puxa vida, a lua e o sol têm o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho, para a sua observação está dizendo, mas os nossos olhos nos enganam. Nossos olhos nos enganam porque muitas coisas nós não enxergamos. Até mesmo no nosso mundo material. Sabia que existem cores que você não enxerga? Que os nossos olhos não enxergam certos espectros de cores. Então a gente enxerga do vermelho ao violeta, as cores do arco-íris. O infravermelho nós não enxergamos, nem o ultravioleta também nós não enxergamos. Nossos ouvidos também têm modulações de ondas sonoras que nós não ouvimos. O ultrassom a gente não escuta, o cachorro escuta, o gato escuta, você não. E tem cores que passarinhos como beija-flor enxerga e nós não enxergamos. Agora imagina a explosão e a exuberância de cores que tem no céu, né? Imagina quantas cores nós vamos ver e vamos nos surpreender com isso. Então, as nossas camadas sensoriais, elas são muito falhas, né? Nós podemos ter interpretações erradas se você se pautar apenas naquilo que você observa, né? Mas se você entender um princípio por trás, você vai expandir os seus horizontes. E eu quero ensinar um princípio espiritual por trás. Presta atenção. Atualmente, nós sabemos, são medidas hoje feitas por satélites, né? Sistemas de GPS. Sabemos que a Terra tem uma circunferência não é raio, circunferência de 40 mil quilômetros e 75 metros. 40 mil quilômetros e 75 metros. Né? É a circunferência da Terra, tá bom? E ela é abaulada, isso partindo da linha do Equador, ok? Da linha do Equador. Claro que em cima vai ser menor, né? Então, teve um matemático que viveu cerca de 300 anos antes de Cristo, o nome dele era Eratóstenes. Eratóstenes. Pesquisa sobre Eratóstenes no Google, né? Você vai ficar muito surpreso com a descoberta desse matemático. E ele fez uma descoberta incrível, 300 anos antes de Cristo. Eu não vou desmembrar toda a experiência dele, mas ele pegou vários varões e colocou em alguns pontos da Terra em determinado horário do Sol. E ele percebeu que pela sombra daquela vara, né, e a sombra de uma outra vara, no mesmo horário,
Ele calculou que a Terra era curva, que a Terra era uma bola, uma esfera. E pasmem, ele fez um cálculo de qual seria a circunferência da Terra. Sabe quanto que esse cara chegou? Nós falamos anteriormente, é 40.075 metros, né, a circunferência da Terra. Sabe quanto que Eratóstenes chegou? 39.250 metros. 39.250 foi o cálculo dele, 300 anos antes de Cristo. Ele percebeu que a Terra era curva. Que incrível isso, né? Um matemático que mente, que nem Einstein. A gente vai entrar na questão da relatividade de Einstein. Que ideia, que coisa que Einstein conseguiu bolar. Entender, melhor dizendo, né? Então, Eratóstenes, ele não se pautou apenas na observação, ele foi fazer medições. Você vê como o conhecimento é diferente? O conhecimento faz com que você tenha uma compreensão melhor das coisas, não seja enganado pelos seus olhos, pelos seus sentidos, pelas nossas limitações. Às vezes você olha para uma pessoa e não dá nada para ela, né? Olhando assim, isso aqui é um Zé Ninguém, é aquele que Deus vai usar. Né? Deus ele escolheu Davi, o pastor de ovelhas. Não escolheu Eliabe, seu irmão mais velho, bonito, forte. Não, foi Davi, o pastor de ovelhas. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são. Escolhe os pequenos, sabe? Deus ele trabalha com esses pequenos. Deus escolheu pescadores, não escolheu matemáticos, astrônomos, filósofos, escolheu pescadores. Para pensar, que grupo heterogêneo de Jesus, né? Tinha pescadores, tinha cobrador de impostos, né? Então, zelote. Então, Jesus ele quebra paradigma, gente. Então, às vezes você pode achar que o mundo te olha com desprezo. Ninguém dá valor para mim, Daniel. As pessoas olham para mim, sei lá, me julgam pela aparência, me julgam pela minha classe social, me julgam pela minha condição sexual, me julgam pela cor da minha pele. Deus não faz esse julgamento. Eu já falei isso no story do Instagram, eu vou repetir para vocês. No mundo, queridos, guarda isso como regra de vida para sua vida, tá? Eu vou até pedir para colocar a frase aqui, tá? Assim você grava. Só existem dois tipos de pessoas do mundo, o bom e o mal. Só dois tipos de pessoas do mundo, o bom e o mal. Que é a nossa missão? Se alie com os bons e seja luz para os maus. É assim que é. Só existe duas pessoas. Então, Deus ele não olha para nada disso. Ele está olhando o seu coração. Deus vê o seu coração. Né? E às vezes o mundo que tanto te rejeita, é esse que Jesus escolhe. Aquele que é o rejeitado. Não foi assim também o pessoal que se aproximou de Davi, quando Davi fugiu de Saul? Quem que se aproximou? Quem que se transformaram nos valentes de Davi? Um pequeno exército que Davi começou a liderar. Os endividados, procura lá na sua Bíblia, os rejeitados, né? É esse que Deus vai usar, gente. Então, claro, Deus pode usar o erudito, pode usar a pessoa com posse, sim, mas às vezes é mais difícil o rico entrar no reino dos céus, né? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, porque não são todos assim, claro, mas muitas pessoas têm o seu Deus, a riqueza. Corre atrás da igreja buscando prosperidade. Isso é tão efêmero, gente, é tão pífio. Você é pequeno, está sendo desprezado? Olha, Jesus te ama. Ele está do seu lado, está enxugando tua lágrima todo dia, querido. Não esqueceu de você, não esqueceu. E esse matemático resolveu ir além da sua observação. Ele precisava ter uma experiência. E às vezes eu não consigo ver Deus, Daniel. Eu não enxergo Deus. Deus é uma experiência. Você pode medir Deus na sua vida. Você pode perceber Deus no seu entorno, fazendo a circunferência sobre você. Como? Para pensar. Quantas vezes Deus te livrou? Para pensar. Da morte, de um assalto, de uma overdose. Quantas vezes Deus te livrou de uma tentativa de suicídio? Você está aqui, Deus te deu mais uma chance. Quantas vezes Deus te livrou de pessoas más ao seu lado, de víboras que queriam o seu mal? Essas pessoas não estão mais perto de você. Você não foi abandonado por essas pessoas. Deus foi livramento. Foi livramento. Quantos livramentos Deus te deu? Quantas coisas Ele te deu? Quantos momentos de vitória? Agradeça. Agradeça. Nós temos muito para agradecer. É uma experiência. Esse matemático ele fez uma experiência. Ele chegou tão perto da verdade. Ele errou por uma margem de 800 metros. Um pouco mais de 800 metros. 300 anos antes de Cristo. Ele fez o que ninguém tinha pensado em fazer. Talvez você tenha que fazer algo que nunca ninguém pensou em fazer. Todo mundo diz, não vai dar certo. E Deus diz para você, vai dar. E você sente no seu coração, sim, vai dar.
né? Porque Deus colocou um propósito, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, Deus tem um propósito na minha vida porque vai dar certo, porque eu tenho um chamado. Não importa o que digam que não vai dar. Não importa o que digam que você não pode, porque você tudo pode nele que te fortalece. Sabe? Essa experiência transforma, né? As leis de Newton, elas também nos ajudam a entender outros fenômenos ao nosso redor. Em especial, a primeira e a terceira lei de Newton. Vou me ater nessas duas, tá? É um dos principais legados deixado pelo grande físico e matemático Isaac Newton. Ele acabou explicando de forma muito precisa, matematicamente, o movimento dos corpos. Então, a mecânica newtoniana, ela mostrou-se capaz de predizer a trajetória, por exemplo, de asteroides, surgimento de marés. Como assim as marés? Porque em noite de lua cheia, a maré aumenta, né? A Lua tem uma influência sobre as águas, o campo gravitacional da Lua influencia. Eu já falei isso em outros vídeos, por isso que as pessoas falam que aquela pessoa é lunática, influenciado pela Lua, é louco, influenciado pela Lua. Somos 70% água, né? Os maiores crimes, os mais bárbaros, e de fato ocorreram em noites de lua cheia, né? Mas não é o caso para esse assunto. Então, Newton conseguiu prever a trajetória de asteroides, o surgimento das marés, tornando um dos grandes marcos da física por trazer equações matemáticas que nos trazem explicações para os fenômenos naturais. Então, Newton ele vem trazer uma nova proposta para a física, né? E deu um novo enunciado. Por exemplo, pela física clássica newtoniana, eu olho hoje para a Lua e eu sei onde a Lua está hoje. Eu posso fazer um cálculo, eu saberei onde a Lua vai estar daqui a 1000 anos. Porque o universo funciona como uma grande engrenagem cósmica. Tudo é perfeito, gente, tudo é perfeito. Tudo tem uma cadência certinha, tudo está muito bem encaixado, organizado. E Newton percebeu isso, né? Então essa é a física clássica, diferente da física quântica que vai vir posterior, né, onde as leis da física clássica não conseguem impetrar, né? A física quântica, por exemplo, é uma coisa de incerteza, você não sabe como determinar a posição de um elétron, por exemplo. Existem cálculos da probabilidade, né, do elétron estar naquele local, mas não sabemos, como a gente já falou em outros vídeos sobre a experiência do gato de Schrödinger e tudo mais, né? Então, no cosmos, tudo funciona em perfeita harmonia, tá? Olha só, em perfeita harmonia. O Criador perfeito cria algo perfeito. Você é perfeito. Não deixa as pessoas dizer que você não é, que você é desqualificado, desqualificada, que você não pode. E não deixa essa autoestima baixar, não deixa pensamentos de derrotismo solaparem você não, viu? Eu sei que é humano, às vezes eu passo por isso também, né? Tem momentos de tristeza, abatimento, abatido sim, derrotado não, viu? Então, não deixe esses pensamentos ganharem volume. Ora, fala com Deus, escuta um louvor. No momento da agonia, escuta um louvor para uma adoração, ora, dobra o joelho. Deus renova suas forças, viu? Então, na física quântica, eu falei, tudo muda, né? Então, vamos voltar. Leis de Newton. Se a gente pegar as 3 leis de Newton, elas são utilizadas, em suma, para descrever a dinâmica dos corpos. As 3 leis de Newton, usadas para descrever a dinâmica dos corpos. Mas eu vou me ater especialmente aqui a primeira e a terceira lei de Newton, tá? Ou seja, ele chegou a uma observação muito interessante, é óbvia para nós hoje, mas na época de Newton foi uma grande descoberta, né? Que as causas podem alterar o estado do movimento. Causas podem alterar o estado do movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio, né? Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças, várias forças que se anulam, o corpo fica parado. Ele encontra-se em perfeito equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, quando todas as forças em ação daquele corpo se anulam, né? Ou seja, ele vai estar perfeitamente parado, ou então, se ele estiver em movimento, ele vai ter um movimento constante, linear, em linha reta. Aqui nós estamos desprezando o atrito com o ar e desprezando também a força da gravidade, ok? Então vai ficar isso, se não tivesse nada para impedir aquela, se empurra uma bola, não tem a força do atrito do ar, não tem a gravidade, aquela bola vai ir para sempre, vai daquele mesma velocidade para sempre. Seria mais ou menos o seguinte, Newton, em poucas palavras, tá? O nosso sistema solar, tá? Uma das inferências é que ele surgiu por uma explosão,
Uma das explosões do Sol, por exemplo, surgiu o sistema solar. E talvez uma posterior explosão da Terra, né, uma divisão da Terra que criou a Lua, né? São especulações, tá? Eu prefiro me ater ao que a Bíblia fala e ponto final. Mas é isso que a ciência diz. Então, através dessa explosão, os planetas ficaram presos em campos gravitacionais, campo gravitacional do Sol, e as luas, os satélites naturais de cada planeta, orbitando em torno de cada um desses planetas. Uma vez que foi dada a força inicial, sem atrito com o ar, porque você está no espaço, né, e está preso por um campo gravitacional, ele vai girar permanentemente. Por exemplo, para facilitar, digamos que você pegue um objeto esférico, e de repente faz um furinho nele, amarra com uma corda, um barbante. Aí você gira, né? Você gira, está girando a bolinha aqui. Quando você parar, ela continua girando, não é? Então, veja bem, ela vai parar de girar e vai diminuindo a força porque existe uma força de gravidade na Terra e existe o atrito com o ar. Se não tivesse essas duas forças, né, uma vez que eu tirei aquele objeto da inércia através de uma força, né, que tirou ele da estabilidade, no caso aqui uma suposta explosão, por isso os planetas giram em torno do Sol e tudo mais, eles ficam sempre na mesma velocidade. Então, cada ano vai levar o mesmo tempo, cada dia o mesmo tempo, a Lua gira em torno da Terra no mesmo tempo, é a mesma coisa, né? Então é isso, seria barbantinho aqui, sem nada para atrapalhar, giraria para sempre. É essa uma observação da lei de Newton, e foi assim uma atribuição que ficou valendo durante muito tempo, até que Einstein depois reformula essa lei. Então a primeira lei de Newton é chamada lei da inércia, né? O seu enunciado diz o seguinte: todo corpo continha em seu estado de repouso ou de movimento uniforme linear em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas a ele. É o exemplo que eu citei para você de girar o barbante com a bolinha lá. Essa lei, então, diz que, em suma, explicando aqui, a menos que haja alguma força contrária, né, resultante, ou seja, uma força não nula sobre aquele corpo, ele deverá manter-se em repouso para sempre. Caso exista uma força sobre ele, ele sai do repouso e mantém-se uma linha linear ali. Isso ele começa a explicar a mecânica do universo e dos nossos planetas, da órbita planetária. E os cálculos matemáticos dele são precisos, consegue prever a órbita dos planetas, dos asteroides, a vinda das marés, ele começa a perceber essa cadência. Curioso, os maias sabiam disso, os astecas sabiam disso, os incas sabiam disso, os egípcios também sabiam. Não precisou nada disso, né? Os egípcios conseguiram colocar as pirâmides alinhadas exatamente para o norte verdadeiro. Sabe o que significa? Quando a gente tem aquelas posições norte, sul, leste, oeste, não estamos mirando exatamente para o norte, nem para o sul, nem para o leste, nem para o oeste, né? Então, fica lá, tem aquela coisa que a gente aprende na escola, né? Põe o braço direito na direção que o sol nasce, né? A leste, oeste, aquela coisa. Não é preciso que o nosso planeta Terra tenha um eixo de inclinação de 23 graus. Então, tem uma diferença de imagem aí. Serve como orientação genérica, né? Mas se pegar a bússola, você vai ver que o norte está um pouquinho meio torto ali, né? Então, as pirâmides elas foram posicionadas, né, as suas bases estão exatamente alinhadas para os pontos cardeais para o norte verdadeiro. É algo estupendo, né, para aquela tecnologia. Você vê um vídeo meu, o Ninho da Serpente, verdadeiro mapeamento espiritual, eu explico, né, a questão da sequência Fibonacci e tudo mais, a posição das pirâmides entre latitude e longitude, ela cria uma correspondência com o Brasil, né, aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, que vai dar exatamente onde está a cidade de Porto Alegre, né? Eu já falei sobre isso, né, nesse vídeo, né, Ninho da Serpente, verdadeiro mapeamento espiritual. Já falei também no Alimento de Demônio, já falei, eu explico um pouco sobre essa questão. Então, os egípcios sabiam disso, sabiam. Eles conseguiram achar uma posição estratégica da Terra muito peculiar. Eles já conheciam. Como que eles conheciam? Dá uma olhada no meu livro Rastros do Oculto, tá? Lá eu explico melhor. Tem 2 vídeos aqui no meu canal também, a história do diabo e a influência do diabo na história. Assiste esses 2 também, tá bom? Eu estou explicando isso para vocês, para que vocês possamos compreender um pouco melhor de como funciona o universo que nós conhecemos. A partir desse pressuposto, vamos entender um pouco mais da mente criadora de Deus e como Deus faz as coisas tão perfeitas, né? Então essa lei da inércia, ela também explica o surgimento de forças chamadas forças inerciais. Isso é, forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração,
né? Que você tira da inércia. Às vezes a pessoa está lá, costuma falar isso para você, tem que sair da inércia. A Bíblia fala sobre isso também, sabe? Acorda ou tu que dorme, sai da inércia. Para de ficar parado, se movimenta, é ação, né? Então é isso, vida é movimento. Então sair da inércia, sair daquele momento de eu estou aqui inerte, eu estou aqui na minha inércia, eu estou sem fazer nada. Não sai da inércia, se movimenta, executa. Né? Eu sei que nem sempre é fácil. Eu luto toda hora, academia, hoje, amanhã, não, segunda-feira, é uma batalha, né? Bom, então, por exemplo, se você pisar no acelerador de um carro, você está parado. Aí você acelera. Você não dá aquela puxadinha assim, né? Isso é chamado de força inercial, né? Ou você se sente, parece que empurrado contra o banco, te puxando para trás. Isso, na verdade, é o que eles chamam de expressão da sua força inercial, né? Expressão da sua inércia. Porque o seu corpo tende a ficar parado, o carro vai em movimento, ele te joga para trás, onde você tinha que estar parado, né? Essa é a tendência, né? Então, quanto maior também for a massa de um corpo, aí sim influencia. A massa de um corpo, maior será a sua inércia, ou seja, é mais difícil. Se tiver uma bola parada e você der um chute, você tira ela do lugar. Você tirou ela da inércia, do movimento, de um local sem movimento. Mas se tiver um carro parado, um furgão, mesmo que ele esteja com o freio baixado, é mais difícil você empurrar ele, exige mais força, porque ele é mais pesado. Então, para tirar ele da inércia é mais difícil. Sabe, quando você fica muito tempo parado, muito tempo afastado de Deus, muito tempo apenas planejando e não executando, assiste a Árvore da Vida para você entender esse processo, planejar e executar, você criou uma cadeia de inércia. E quanto mais tempo você ficar parado, quanto mais tempo você ficar paralisado, quanto mais tempo você fica distante de Deus, mais distante, mais difícil é para você sair dessa inércia. O diabo sabe disso, sabe? Porque eu não consigo orar. Por quê? Eu já não oro há 2 meses. Você ficou 2 meses inerte. Você tem que manter movimento, sabe? Buscar a Deus todos os dias. Orar e vigiar sem cessar. Todos os dias um pouco. Faça por disciplina. Eu comecei assim. Comecei por disciplina. Eu tinha disciplina no Kung Fu, tinha disciplina no satanismo, porque eu não vou ter disciplina para Deus. Né? Comecei orando 5 minutos por dia. 5 minutos é tangível. Ninguém pode dizer que não tem tempo, né? Orava. Outro dia, vou ver, abri os olhos, puxa, orei 10, nem percebi o tempo passar. Oro 15, 20, meia hora, 1 hora. E hoje não consigo ficar um dia sem falar com Deus. A gente diz tanto que é ficar na presença de Deus, né? A gente não consegue ficar 40 minutos na presença de Deus aqui, na Terra, e queremos passar a eternidade com Ele. Pensa nisso, né? Então, quanto mais tempo você fica parado, mais difícil é para você sair dessa inércia. E às vezes, eu já falei sobre isso em alguns vídeos também, você ficou tanto tempo sedentário num determinado ministério que não conseguia enxergar nem reconhecer os seus valores, o seu potencial, o seu chamado, o seu talento, o seu brilho, que você se sentiu rejeitado lá. Aí você foi anulado espiritualmente. Isso é perfeito para o diabo. Ficou anulado, você ficou inerte. Às vezes é o momento de sair. Viu? A gente quiser, bom, Daniel, caramba, eu tenho um chamado aí de repente para adorar a Deus e não me deixam ir pro louvor, isso, aquilo, porque é uma fogueira de vaidade e tal. Será que não deu já o seu tempo? Será que Deus não quer você em outro lugar? Será que Deus não quer te usar de uma outra forma? Né? Saia dessa inércia, sabe? Você ficar parado muito tempo, você apodrece. É que nem água. Água parada apodrece. Vida é movimento, meu irmão. Vida é movimento. Olha os rios, eles se movimentam. Olha as árvores, elas crescem. Até elas estão em movimento. Lembra disso? Já falamos no vídeo. Né? As árvores estão em movimento. Né? Se movimentam o tempo todo. Se comunicam e tudo mais. Então, é hora de você se mexer. Tá? Dá um passo de fé. Se mexe. Não fica parado. Quanto mais tempo você ficar parado pensando, menos coragem para dar o primeiro passo você vai ter, não é? Vai logo, começa agora. Então, quanto maior for a massa, maior a inércia também. E, evidentemente, corpo de pequena massa tem mais fácil de se movimentar. A terceira lei de Newton também nos interessa para esse estudo, para essa observação. Ela vai falar sobre o princípio da ação e reação. Eu costumo falar muito de ação e reação, causa e efeito. A Bíblia fala disso. Plantio e semeadura. Escolha e colheita. Né? É isso. Toda ação gera uma reação. Toda. Se você ama a Deus, você vai colher de coisas especiais. Eu quero sentir amor, mas você não ama. Para você ser amado, você tem que exercitar o amor. Eu quero tanto ser acolhido. Quem que você acolheu? Eu preciso ser perdoado, mas você não perdoa.
eu preciso tanto de um abraço agora, mas você nunca abraçou ninguém. Sabe, nós temos que semear, né? Ação, reação, causa e efeito. Presta atenção nisso, deixa Deus falar com você, querido. Né? E essa terceira lei de Newton ela vai falar exatamente sobre isso, ação e reação. Ou seja, se você der um soco na parede, a parede vai dar uma paredada na sua mão. Com a mesma força que você usou para atacar a parede reage e te ataca. Ação e reação, causa e efeito, tá? É a mesma intensidade de força em sentido oposto. Por isso mesmo, o corpo não pode produzir essas duas reações, né? São de dois corpos a ter ação e reação, causa e efeito. Então você bateu na parede, a parede não se mexeu. Você sentiu doer a mão, né? Sua mão não está preparada, vai doer a mão, não é isso? Então é a mesma maneira, sabe? Da mesma medida em que você julgar, você vai ser julgado. Presta atenção, olha a Bíblia nos ensinando aqui princípios espirituais que depois o homem foi descobrir e transformou isso em matemática. Mas a matemática de Deus já está aplicada nas Escrituras. Presta atenção, com a mesma medida que você julgar, você será julgado. É a Bíblia que diz isso, meu irmão. É a Bíblia que fala isso, minha irmã. Por isso eu entristece muito meu coração de ver meus irmãos na fé julgando, sentenciando e condenando o seu outro irmão. Quer dizer, ficam olhando o cisco no olho do irmão e não vê a trave no seu. Porque a Bíblia, em momento algum, me acha um versículo, né, que legitima, que autoriza a igreja a julgar alguém. A igreja ou alguém, né, um cristão qualquer, né, a julgar alguém. Nós não temos essa legitimidade, porque nós somos imperfeitos. Como que seres imperfeitos vão julgar alguém? Não temos essa capacidade. Quem julga é o justo juiz. Não somos justos, nem juízes, nós sabemos disso. Mas não colocamos isso em prática, né? Mas julgamos os nossos irmãos. A Bíblia só nos pede para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não para julgar. Não está aí, de julgar em todos os povos. Não. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer isso em minha memória, no caso da ceia. Mas não tem nada sobre julgamento. Quem julga é Deus. Há um único legislador, um único juiz. Procure na sua concordância essa frase. Há um único legislador e um único juiz. Mas vós quem sois? Então cuidado com o julgamento. Na medida que você julgar, você vai ser julgado. Na medida que você ofender, você será ofendido. Na medida que você magoar, você vai ser magoado. Na medida que você desapontar a Deus, desapontar pessoas, você vai ser desapontado. É plantio e colheita, meu irmão. Ah, mas Daniel, parece que eu planto coisas boas e colho coisas más. Tudo tem o seu tempo. Cada árvore dá o seu fruto ao seu tempo. Vai ter o tempo da colheita, querido. Sabe, durante muito sempre, desde o início da minha conversão, eu já tive entendimento a respeito do amor de maneira muito profunda, especialmente depois de um tempo de convertido, comecei a ter mais maturidade espiritual, comecei a ver que nem sempre esse amor é aplicado e eu queria viver esse amor, né? Então, a gente não pode colocar justificativa. A igreja me maltratou, a igreja me feriu, a igreja me desprezou. Então, não, você se permitiu, porque Deus não faz assim, sabe? Foram falsos profetas que fizeram isso, porque não usaram o amor. O amor acolhe, protege, ensina, exorta, sim, exorta. O amor não folga com a injustiça, não fica feliz com a injustiça. A Bíblia diz para você se aliar às pessoas do bem. Se alguém dizendo seu irmão e for maldizente, nem senta à mesa com ele. Paulo fala isso em Coríntios. Então, não fiquem com a roda, não se associe a roda dos escarnecedores, cai fora. É que eu já falei, tem o bom e tem o mal, meu irmão. Tem o bom e tem o mal. No mundo só tem isso, o bom e o mal. Se alie com os bons e seja luz para os maus. Pronto, tá? Você não está aqui para fazer julgamento de ninguém, guerra de condenação para ninguém. Então vamos aplicar essa terceira lei de Newton. Então eu fui maltratado, eu maltrato. Eu fui excluído, agora eu excluo. A gente tem que quebrar esse protocolo, sabe? Quando eu passei por grandes dificuldades na minha vida, diante de Deus, com muita humildade e temor eu falo isso, não para sei lá, vanglória, praticamente ninguém me ajudou. Eu tive ajuda assim, o vizinho me trazia um pão, às vezes Deus tocava alguém, dava uma oferta, mas eu não tive uma ajuda coletiva, eu não tive uma ajuda efetiva da igreja, me dava uma cesta básica, que você não vive de cesta básica nesse país,
Então, passei por muita dificuldade, passei fome, muitas vezes cortaram minha linha telefônica de casa, cortaram minha energia elétrica, passei por muita humilhação, né? E as pessoas dizendo que tudo aquilo que eu estava passando era retaliação, porque eu era satanista, e porque eu estava fingindo, porque eu estava enganando a igreja, porque eu não tinha me convertido. Então a igreja não me acolhia. A igreja devia ser um celeiro de amor, me rejeitou. Eu fui rejeitado pela igreja, eu fui perseguido pelo satanismo. E de repente eu poderia colocar a culpa na igreja, eu poderia colocar a culpa nas pessoas que me traíram. Quantas vezes traído, quantas vezes. Depois eu quis sempre aplicar esse amor. Quando eu aprendi e Deus foi me ensinando, e de repente a gente vai crescendo espiritualmente, os livros vão sendo vendidos, estou sendo chamado para seminários, viajando no Brasil, ministrando cursos, seminários, palestras. Eu sempre quis acolher as pessoas. Então, se alguém, até hoje, se alguém eu vejo passando fome, se eu tenho condição, eu ajudo. Mas eu não dou esmola, não, dou o melhor que eu posso. Isso, mais uma vez, não é para vanglória própria, tá? No começo desse ano, né, um amigo meu estava passando uma profunda dificuldade. Não é nem ovelha, é um amigo que eu aprecio muito, amo demais. Estava passando dificuldade, ele compartilhou comigo as dificuldades, as contas estavam atrasadas, tudo. E eu tinha R$ 18 na minha conta, no comecinho desse ano, em janeiro. Mas o banco me deu um cheque especial. E eu falei, bom, eu não vou deixar você devendo conta, eu não vou deixar você sem comida na sua casa. Eu mandei para ele, né, olha, não estou falando de valores, tá? Foi o que Deus colocou no meu coração, tá bom? Mandei R$ 3.000 para ele. E deu para ele suprir as necessidades dele, graças a Deus, né? Então, me corta o coração. Se eu tenho alguma maneira de ajudar, eu vou ajudar. Claro, depois, aos pouquinhos, Deus foi suprindo e a conta voltou a ficar positiva. Mas eu não tenho nenhum apego às coisas daqui, né? As coisas materiais. Isso aqui tudo é frívolo, isso aqui tudo é tão pífio, tão passageiro, né? Tão efêmero. Então, se eu posso ajudar, eu ajudo. Eu ajudo com o meu tempo, com os meus talentos, com a minha oração, com a minha ação. Tem um vídeo meu no meu canal, chama-se Levando Amor. Era uma época que eu estava passando muita dificuldade também, eu não tinha nem carro, né? Perdi meu carro, estava com o carro emprestado. Era um carro de carburador ainda, né? Um golzinho de carburador, aquele gol quadrado. E tinha um casal, uma família passando muita dificuldade, não tinha comida em casa. E quando você vai abençoar alguém com alimento, eu penso sempre no macro, porque eu passei por isso, então eu entendo. Não é só comida que aquela pessoa precisa de sabonete, precisa de shampoo, precisa de papel higiênico, precisa de creme dental, precisa de escova. E eu fiz uma compra completa, com todos esses itens também de higiene pessoal e tudo mais. E eu mostrei essa compra, né? Não para vanglória do homem, mas as pessoas precisam de referência. Vou fazer uma compra, o que eu compro? Com o que você compraria para você? Veja lá, Levando Amor. Faz tempo esse vídeo, mas a gente procurou mostrar como exemplo, né? Sabe, Paulo chegou a dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, com muita humildade, eu coloco isso. Sejam meus imitadores, né? Eu tenho procurado ser imitador de Cristo. Eu não sou perfeito. Imitem os meus acertos, tá? E é assim que é, sabe? O que você semeia, você colhe. Hoje, posso dizer para vocês, diante de Deus, eu não sou uma pessoa rica, né? Eu moro de aluguel. O único patrimônio que eu tenho é um carro que está quitado. Mas é só, e tem meus gatinhos, né? E não tenho dinheiro guardado, não tenho aplicações, não tenho nada, porque daqui nesse mundo eu não vou levar nada. Isso é rema para minha vida, tá? Não estou dizendo para você fazer o que eu faço, é rema para mim. E nada falta, sabe? Nada falta. O essencial eu sempre tenho, né? Pode atrasar uma coisa ou outra, que é normal, né? Aqui no Brasil, normal, ainda mais com a pandemia. Mas o essencial Deus nunca deixou faltar. Nunca deixou faltar o leite para meu filho, ele estava aqui. Nunca deixou faltar ração para os nossos bichinhos, nem o pão sobre a mesa. Deus cuida, mas é ação e reação, é causa e efeito. O que você semeia para o reino? Você quer ser ajudado, mas você nunca ajuda. Você quer ser visitado, mas você nunca visita. Às vezes as pessoas reclamam, poxa, Daniel, eu tenho 30 anos na igreja, estou doente, ninguém sequer percebeu a minha ausência, né? Nem um telefonema, Daniel. E você? Quando alguém ficou enfermo, você ligou para aquela pessoa? Ação e reação. Lei de Newton sendo aplicada aqui no mundo espiritual, né? Então a lei de Newton diz assim, toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidos em sentidos opostos. Outra coisa curiosa, que isso acontece, imagina que você está empurrando um carrinho do supermercado e está lotado de compras.
Então você está empurrando para tirar aquele carrinho da inércia, exercendo uma força de ação, e esse carrinho vai ter uma força de reação contra você. Vamos supor que você não esteja de calçado, você não está com tênis para ter atrito com o solo, você está com patins. E aí, o que que acontece? Você vai tentar empurrar o carrinho, só que o carrinho te empurra, não é isso? E porque você está proporcionando uma força de ação e ele está reagindo àquela força de ação para você. E você sente exatamente nessa situação esse equilíbrio de forças, né? Então, Newton chegou nessa conclusão fantástica, mas Einstein conseguiu ver algo que Newton não observou. Presta atenção. Einstein, ele quebrou os tabus, né? Ele conseguiu ter uma percepção através apenas da matemática, sem computadores, na cabeça, só com uma caneta, papel, lousa, e ele percebeu algo incrível. E ele fala isso nas suas biografias de Einstein, chega a falar que ele, puxa vida, eu consegui entender uma centelha da mente de Deus. E olha que coisa extraordinária vamos ver agora. Presta atenção. Eu sei que às vezes, apenas com essas ideias que eu estou passando, estou falando bem devagar para que você entenda, para que você absorva. Às vezes quem não tem essa percepção, tem um olhar de fora, às vezes já se engasga até mesmo com essas migalhas. Por isso que Paulo falou, não posso dar leite para o povo, não posso dar carne para o povo, vou dar leite. Estou dando carne para vocês, mas estou dando uma carne moída aqui, tá? Estou falando devagarinho para você processar gradualmente. E ver também os princípios espirituais que molduram as leis da física que Deus fez, né? Então, Einstein ele conseguiu perceber uma coisa em que a gravidade, olha só que louco. Então, Newton tinha um conceito da gravidade. A Terra tem o seu eixo de gravidade, tudo então é atraído para o centro da Terra, né? E os planetas giram em torno do Sol através daquela explosão inicial que ficam rodando para sempre, uma vez que tiraram da inércia, ok? Olha o que Einstein, a mente de Einstein faz através da teoria geral da relatividade. Eu não vou explicar a teoria mesmo porque eu não entendo ela com profundidade, eu não sou físico, né? Eu sou um curioso, eu gosto de aprender coisas, então tem coisas que eu consigo aprender de forma autodidata, outras já você precisa de alguém para te ensinar, né? Então, Einstein ele descobriu algo que a gravidade, ela é alterada, ela altera a geometria do espaço-tempo. Grava isso. A gravidade altera a geometria do espaço-tempo. Olha que coisa louca isso, né? Ele então escreveu o seu tratado da relatividade geral, avançando um passo além da teoria newtoniana. Einstein descobriu o seguinte: que objetos de grande massa podem deformar o tecido do espaço-tempo. Parece complicado, né? Então, a gravidade, ela vai além daquela ideia newtoniana. Ela tem uma outra explicação muito mais interessante, profunda e complexa, que Einstein acabou descobrindo e depois comprovado, viu? Isso é comprovado cientificamente. Então nós já não fala mais de teoria geral da relatividade, já não é mais teoria. Hoje essas coisas já foram comprovadas cientificamente, já saiu do campo da teoria, com poucas exceções periféricas no campo da teoria. Viagem no tempo, por exemplo, a gente ainda não alcançou isso, mas a gente compreende matematicamente. Então, grandes massas são capazes de alterar e distorcer o espaço-tempo, né? E, consequentemente, o espaço e o tempo. Olha só que coisa. Eu vou colocar aqui embaixo na caixa de texto um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem. E talvez, se conseguir, a gente coloca aqui um trecho do vídeo, ou pelo menos algumas imagens estáticas, né? Para não ferir as políticas do YouTube. De um cientista, né, um astrônomo, está explicando para os seus alunos como funciona esse princípio de Einstein. Ele pega uma lona elástica azul, põe ali num tanque redondo, né, amarra nas bordas e coloca uma bola pesada no meio. É o Sol. Pum! Deformou o tecido, né? Aí ele pega um monte de bolinha de gude e joga na volta. Aquelas bolinhas começam a orbitar em torno, né? Orbitar como se fosse um ralo cósmico. Então é isso que Einstein descobriu, né? A gravidade, ela é função de uma distorção do espaço-tempo pela massa de um objeto, no caso, o Sol. E olha que o nosso Sol não é uma das maiores estrelas. Depois a gente vai explicar melhor isso. Então, é uma experiência muito interessante. Até as pessoas, puxa vida, por que todos os planetas
orbitam na mesma direção, dão no mesmo sentido horário em torno do Sol, né? Pois é, esse cientista provou isso. Então, ele pegou várias bolinhas de gude, jogou elas ao contrário, então aquelas que estavam ao contrário batiam uma na outra, colidiam, neutralizavam as suas forças, né? Paravam. Aí aquelas que continuavam perseverando foram aquelas que continuam girando. Então, quer dizer, se houvesse, hipoteticamente, colisões anteriores, se houvesse outros planetas orbitando o sistema solar, e não os que nós temos hoje, esses planetas se colidiram, formando, hipoteticamente, as luas, né, o cinturão de asteroides, né, entre Marte e Júpiter. E então isso aí acabou fazendo que todos os planetas girem no mesmo sentido, né, horário orbitando em torno do Sol, né? Muito interessante isso. Então assiste o vídeo, vê se der para passar um pedacinho aqui. E aqui mesmo na Terra, nós sentimos um pouco da gravidade e da distorção espaço-tempo. Vou finalizar com essa informação. Nós percebemos a distorção, a gente não consegue sentir tão bem a gravidade, a gente sente, claro, você pula, né, você vai ficando mais pesado, a gravidade muda, né, mas, e essa gravidade, nós sentimos a distorção de espaço-tempo aqui na Terra? Sim, sentimos a distorção de espaço-tempo. Sabe como? Olha só como a nossa mente é incrível, olha o que Deus fez, Deus projetou a nossa mente de uma maneira tão maravilhosa, tão espetacular, que nós percebemos a deformação do espaço-tempo em nosso redor. Quer ver como? Se você estiver parado na inércia, inerte, você tem a percepção de tempo, que o tempo passa muito devagar. Não é assim? Você ficou o dia inteiro sem fazer nada, parado. Puxa, como passa, olha a hora, caramba, não passou nem 2 minutos. Esse tempo não passa. Olha, 20 minutos ainda. Agora, você está entretido com uma tarefa, você está debruçado num trabalho, num estudo, num projeto, ou uma convivência com tua esposa, teu filho, teus amigos, enfim, está dinâmica a sua vida? O tempo passa rápido, né? Parece que o seu dia tinha que ter mais de 30 horas, não é assim? Então, nós percebemos isso. O que nós podemos depreender disso? A inércia faz com que você não aproveite o seu tempo. Ficar parado, meu irmão, minha irmã, você não aproveita o tempo que você tem. Eu sei que às vezes a tristeza pode nos abater e você às vezes só quer ficar encolhido no seu canto. Você pode estar se sentindo tão rejeitado, tão desprezada, mas não, movimento, movimento. Quanto mais nós fomos feitos e capacitados para produzir coisas para Deus, né? Então, claro, nós temos o direito, a legitimidade de lazer, e isso também faz o nosso tempo ser melhor aproveitado, né? Você precisa de lazer, você precisa de convivência com as pessoas, de comunhão com as pessoas, mas de trabalho, de ocupar a sua mente, de maximizar o seu tempo. Já se você ficar parado, inerte, o tempo vai passar muito devagar. Poxa vida, ainda está segunda-feira, né? Pois é, pensa nisso, pensa nisso. Semana que vem a gente continua, tá bom? Não perca a série até o fim. Tem muita coisa que Deus ainda vai falar com você e você ainda vai se surpreender. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.